Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. É sempre um prazer receber vocês em mais uma aula de Educação Física do componente Movimento e Ação. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e nós estamos observando dentro dessa unidade a discussão em relação às diversas formas dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras. E aí estamos observando que cada jogo, cada brinquedo e cada brincadeira tem um conceito. E estamos observando também possibilidades de como realizar, tanto na nossa casa, como no recreio da escola, ou em alguns outros lugares com os nossos colegas, primos e amigos. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar de uma temática diferente. Eu acredito que a temática de hoje vocês vão gostar muito, porque vou falar de algumas brincadeiras que provavelmente vocês já fazem aí na casa de vocês ou na rua de vocês. E a nossa aula de hoje vai ser sobre os jogos desportivos. Oxe, professor, por que jogos desportivos? Isso mesmo, porque são jogos que trazem relação com algumas práticas esportivas. E aí esses jogos, eles vão nos preparar para que a gente entenda melhor como funcionam alguns esportes. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é esse jogo, o que é os tipos dele, e a gente vai ver algumas possibilidades de brincadeiras que a gente pode fazer em casa, tá bom? Então sejam bem-vindos mais uma vez e vamos iniciar nossa aula de hoje. E aí, para que a gente comece a entender o que são esses jogos desportivos, vamos relembrar alguns conceitos, para que a gente comece a encaixar um com o outro. Primeiro, que esportes e jogos são diferentes, mas ambos se combinam, ambos podem ser utilizados como proposta para atingir algum objetivo. E aí, os esportes são aqueles que têm regras fixas, que são orientados pelas diferentes instituições, que são elas as federações, as confederações e os comitês olímpicos. E aí, essa possibilidade de esporte, a gente vai ver que todo mundo joga com a mesma regra. Tem aquela questão mais rígida. Já o jogo vai ser entendido como toda e qualquer atividade que exista a figura do jogador e regras. Porém, a regra do jogo é totalmente diferente da do esporte. Porque no jogo a gente pode mudar a regra. No jogo a gente joga livre, a gente joga em qualquer espaço. E a gente consegue se readaptar de acordo com as necessidades. E geralmente os jogos têm poucas regras, certo? Então, só para a gente lembrar que o esporte é algo que é fixo e o jogo a gente pode adaptar. E falando nessa questão de adaptação, é aí que a gente entra na questão dos jogos desportivos, onde são jogos que a gente pega alguns esportes e readapta todas as regras dele para um ambiente menor, para uma bola diferente, ou para uma barra que a gente não tem, a gente tem que imaginar outra coisa, certo? Então, os jogos desportivos, eles se baseiam na busca pela vitória, pois geralmente não se imagina um jogo sem uma disputa competitiva. E assim, fomos educados para jogar, eu tenho que ganhar. E aí, lembra disso, que a gente falou em jogos cooperativos, que a gente joga com o outro. Nos jogos desportivos, a gente já está vendo que jogamos contra o outro. Então, já estão começando a entender que cada jogo tem a sua especificidade. E aí, quando a gente observa isso, a gente vê que nós também desenvolvemos a competitividade durante os jogos, tá certo? Mas aí a gente tem que saber qual o momento certo da gente utilizá-la. E os jogos desportivos é uma proposta para que a gente tenha aquela questão do ganhador e do perdedor, tá certo? De jogar para alcançar a vitória. O jogo desportivo trata-se de uma atividade de movimento e também emocional. E além disso, possui uma finalidade esportiva. Também tem o objetivo de ser algo referente ao entretenimento e ajudar também na adaptação de um ou mais indivíduos quanto à socialização. E aí a gente vai observar que muitos desses jogos desportivos são jogos que são realizados em grupos, equipe contra equipe. E isso vai favorecer com que haja uma maior socialização a quem participa desses jogos.
Então vocês aí podem realizar esses jogos e entender que ali você consegue se juntar com um outro colega e um vai ter que ajudar o outro para ganhar da outra equipe, tá certo? Então tem essa questão também do trabalho em conjunto pela própria equipe. Como foi que surgiram esses jogos desportivos? Lembrar disso, que eu falei que os jogos desportivos eles utilizam de outros esportes e transformam ele em jogos para que a gente compreenda como funciona cada modalidade esportiva, tá certo? Mas como foi que esses jogos foram criados? Como eles surgiram? A gente não sabe assim quando eles foram criados e por que eles foram criados. O que a gente sabe é que quando ele surgiu, certo? Eles foram formados a partir de adaptações de outros esportes tradicionais com o intuito de desenvolver as habilidades físicas, todas as nossas habilidades físicas, seja a coordenação motora, seja a velocidade, seja a força, certo? E também desenvolver as habilidades sociais específicas de cada participante, principalmente essa questão do entrosamento, do trabalho em grupo, tá certo? Trabalhar as emoções, em que momento que eu ganho, em que momento que eu perco, aprender que a gente perde em algum momento e a gente ganha em outro momento. Então a gente vai sempre estar desenvolvendo isso dentro dessa perspectiva. Então não se sabe quando foi criado, mas a gente sabe que quem criou e quando foi criado utilizou dessas ferramentas para que a gente desenvolvesse todas as nossas habilidades como um todo, não só corporais, mas também mentais e emocionais. Quais são as características dos jogos desportivos? Os jogos desportivos ele tem como principal objetivo desenvolver os movimentos básicos de algumas modalidades esportivas. E aí a gente vai ver em algumas brincadeiras lá na frente que ele consegue realmente desenvolver algumas desses movimentos, como o chutar, como o receber, como o arremessar, entendeu? E aí essa relação vai sendo criada, certo? De acordo com essas brincadeiras. Nos jogos desportivos, os estudantes conhecem o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações, sejam ações de técnica, sejam ações de tática, certo? E aí a gente vai também começar a trabalhar algumas regras, porque nada melhor do que a gente aprender as regras de alguns esportes brincando, não é verdade? E aí a gente consegue entender melhor como funciona. Por exemplo, se a gente fosse trabalhar o passe do futebol, o passar a bola para o outro, e aí a gente tem que entender que durante o jogo a gente tem que estar passando a bola para o outro. Nada melhor do que a gente fazer uma brincadeira de bobinho, não é verdade? Para passar a bola do outro, para passar do objetivo, do obstáculo. E isso a gente vê também na questão de regras, tá certo? Então, para vocês observarem que dentro dessas características está trabalhando os objetivos de cada esporte em específico. Dentro dessa perspectiva, quais seriam os benefícios que esses jogos eles nos trazem? E aí a gente pode dizer que os jogos desportivos melhoram o condicionamento físico e o fortalecimento da musculatura, melhora a nossa flexibilidade e a coordenação motora, diminui a probabilidade de desenvolver doenças cardiorrespiratórias. Outras coisas também que podem ser desenvolvidas que a gente já falou, desenvolver a memória, desenvolver as emoções, certo? Então existem diversos benefícios da prática desse tipo de jogo, ok? Então vejam, até aí, quantas coisas importantes a gente observa dentro dos jogos desportivos. E o objetivo principal dele, além da diversão, é aprender uma modalidade esportiva brincando. Então a gente está utilizando o jogo e a brincadeira como uma forma de aprender um outro esporte, tá certo? Ainda sobre esses benefícios, a gente pode colocar também que os jogos desportivos eles trabalham com a melhoria do humor, aumenta a concentração, reduz o estresse e a depressão, melhora a qualidade do nosso sono, mantém o peso saudável, melhora o convívio social, ajuda na disciplina e melhora a confiança. Então vejam
quantas coisas a gente desenvolve. Mas a gente vê? Não, mas a gente sabe que aquilo ali está sendo trabalhado dentro de nós. E aí a gente continua sempre nessa perspectiva de buscar não só a melhoria do nosso comportamento motor, dos nossos movimentos, mas aí também das nossas emoções e da nossa convivência com a sociedade, ok? E aí, quais seriam os tipos de jogos desportivos? Eu coloquei alguns aqui, mas existem vários, tá certo? Vocês podem ver que tem diversas cores, então vou citar alguns deles. Derrube a torre é um jogo relacionado ao handebol. O bobinho, eu coloquei que é relacionado ao futebol, mas se aí a gente for jogar o bobinho com a mão, a gente também pode relacionar ele ou com o handebol ou com o vôlei. O mini-golfe, então, a adaptação do jogo de golfe. Limpando seu campo, voleibol. 5 cortes, voleibol. Altinha, futebol. Basquete no balde, basquetebol. Queimado, está relacionado com handebol. E as embaixadinhas relacionado com futebol. Então vejam, quantas brincadeiras, quantos jogos estão relacionados às práticas esportivas. Mas aí a gente não está utilizando o esporte, a gente está utilizando a brincadeira e o jogo, que se assemelham com essa prática esportiva, ok? E aí eu trouxe para vocês algumas possibilidades de brincadeiras. A primeira é o derrube à torre, que é um jogo relacionado ao handebol. Quais são os recursos? Uma bola de borracha pequena, uma mesa, pode ser também uma carteira da sala de aula, ou pode ser um banquinho, uma cadeira que você tem em casa, se você for fazer em casa. Um cone, mas se você não tiver um cone, pode ser uma garrafa de refrigerante de 2 litros. E o giz para marcação do piso. E aí, como é que vai ser? Coloca-se o cone sobre a mesa e marca um círculo bem grande em volta da mesa, num tamanho que possibilite que a gente se desloque dentro dele em diversas direções. Um aluno é escolhido para ficar dentro do círculo com a missão de proteger o cone usando seus braços e pernas. Então ele vai fazer uma defesa usando os braços, usando a perna, tá certo? Igual a gente faz a defesa no handebol. 3 alunos são escolhidos para ficar ao redor do círculo, trocando passes e arremesso. E aí, quando a bola for interceptada pelo aluno do interior do círculo, esse troca de lugar com o que ficou com a perda da posse de bola. Então, se eu estou arremessando e de repente a pessoa que está lá dentro fez a defesa e impediu que a bola passasse, ela troca de lugar comigo. Como vocês podem observar aqui na imagem, tem um cone, tem a mesa e tem um círculo. E aí, tem os meninos que ficam dentro do círculo e os que ficam fora. O objetivo é o quê? É tentar derrubar o cone da mesa. Mas aí a gente tem um grupo que defende e o grupo que ataca. Igualzinho como acontece no jogo de handebol, que a gente tenta mandar a bola diretamente para o gol. Outra possibilidade, a gente tem o futebol bobinho, certo? E qual é o recurso? Um espaço aberto e uma bola de futebol ou uma bola similar à bola de futebol, certo? E aí, como vocês podem observar a imagem que eu coloquei ali, se faz uma rodinha, um círculo, e aí fica uma pessoa no meio, que vai ser chamado de bobinho. E o objetivo dele é tentar pegar a bola, mas cada um vai tentar passar a bola para o outro, sem deixar que o bobinho pegue, certo? Então, é uma brincadeira também que vocês podem fazer aí em casa, que é bem fácil, certo? E também muito divertida, que vocês podem brincar ou com os pais de vocês, ou com os irmãos, e até na escola na hora do recreio. Limpando o seu campo. Então é um jogo relacionado ao quê? Ao voleibol. Nesse jogo a gente vai precisar de quê? De uma rede de voleibol e as bolas. Pode ser realizado na praia, pode ser realizado na quadra, tá certo? Isso aí vocês vão ver de acordo com a necessidade de vocês. Professor, mas a gente não tem rede. Mas na minha casa tem um lugar que eu posso amarrar uma corda simbolizando a rede. Ótimo, pode fazer isso também, tá certo? E aí como é que acontece esse jogo? 2 equipes irão se posicionar, uma em cada lado da rede. Cada integrante das equipes estará com uma bola nas mãos e o comando inicial deve ser jogado por cima da rede para o outro lado do campo, devendo ir buscar novas bolas que estejam em seu campo e jogá-las seguidamente por cima da rede.
Ao comando final, a equipe vencedora será a que estiver com o menor número de bolas no seu campo. Então veja, se você tiver várias bolas em casa, se não for de vôlei, mas tiver várias bolas, pode utilizá-las. E o objetivo é esse, tentar jogar todas as bolas do meu lado para o outro, antes que o outro mande para o nosso lado. E aí, se por acaso a gente conseguir mandar todas, e a gente ficar sem nenhuma bola, a gente marca ponto, tá certo? Mas aí também é um jogo que a gente está utilizando essa questão do controle e a passagem de bola pela rede. E temos o barrinha 2x2, isso é um jogo que vocês brincam aí constantemente, na escola, na rua. Quem nunca aí perdeu um pedaço do dedão, do pé, brincando aí no calçamento da rua com os colegas durante a tarde ou durante a noite. É uma brincadeira que a gente vai ser realizada sempre na rua, usando como a barrinha ou chinelo, ou se tiver algum cone, ou se tiver uma barrinha feita de cano de PVC ou de madeira. E aí essa brincadeira acontece da seguinte forma: não existem regras premeditadas, cada grupo joga do seu jeito, mas na maioria das vezes são dois times, ambos sem goleiros, que precisam fazer a bola entrar num pequeno gol. O time que marcar o número de gols previamente determinado elimina o outro time e continua jogando até ser eliminado. Então é uma mini partida de futebol, onde a gente coloca duas pessoas contra duas pessoas e o objetivo é fazer 2 ou 3 gols. A equipe que ganhar a partida, ela permanece no campinho e entra outra equipe, até ela ser eliminada. E isso aí a gente vai passando horas e horas jogando, tá certo, gente? Então é uma brincadeira que está relacionada com o futebol e aí a gente utiliza algumas das regras que são vistas no jogo, mas a gente também adapta a outras. E aí a gente chega no momento do desafio da semana. E aí, como desafio, eu citei 4 tipos de brincadeiras desportivas. Vocês vão escolher uma dessas brincadeiras e vão tentar realizar, seja em casa, seja na praia, seja com os colegas, no recreio, certo? E aí vocês vão realizar essa brincadeira como desafio, tá certo? Para a vivência dos jogos desportivos, ok? Então participem, tá certo? Que vocês vão ver aí realmente como acontece a vivência desses jogos. E aí, para fechar, a gente traz como reflexão para vocês: a alegria genuína vem direto do coração. Então, a alegria é algo que vem interno da gente. Todas as nossas emoções boas, elas vêm direto do coração e a gente precisa externalizar para o outro, para que a gente consiga obter melhoras no nosso dia a dia e na convivência entre as pessoas. Tá certo, gente? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula. Participem do desafio da semana. Um abraço apertado para vocês. Um beijo e até a próxima.